Cerca de uma semana atrás, postei um vídeo explicando os possíveis motivos por trás das cápsulas de bala encontradas com o atirador que matou Charlie Kirk. Agora, na internet, dizem que isso envelheceu como vinho, ou talvez leite. Dizem que o vinho melhora com o tempo, mas não sei. Sempre peço o mais barato do cardápio, não sou sofisticado. Novas informações surgiram como mensagens vazadas do Discord, revelando muito. Mais importante, é essencial seguir desmentindo o que a grande mídia faz. Porque eles não entenderam muitas dessas coisas, principalmente sobre memes da internet. Ou divulgar que o atirador é um super soldado antifa de esquerda, quando a realidade é bem mais complexa. Mas, afinal, o que realmente sabemos? Para começar, o atirador é mais uma vez, como costuma ocorrer, um homem branco cisgênero. Neste caso, o atirador vem de uma família registrada como republicana, uma família de ex-militares, ex-policiais e pregadores. São pessoas de direita. Eles gostavam de armas de fogo, possuíam várias legalizadas e treinavam tiro com os filhos. Além disso, não sabemos a motivação, é aquela palavra mágica que às vezes ouvimos na internet. Nuance. Ontem, Benny Johnson falou em encobrimento. O Discord inicialmente disse que o assassino de Charlie Kirk não usou a plataforma para planejar ou promover violência. Judd Hoffman, vice-presidente de confiança e segurança do Discord, afirmou que não há evidências de que o suspeito tenha planejado esse incidente ou promovido violência no Discord. Hoje, Kash Patel e Dan Bongino confirmaram um chat no Discord com mais de 20 membros e novas reportagens mostram que o assassino enviou mensagem final ao grupo admitindo culpa e dizendo que se entregaria. A informação veio do Discord e foi repassada às autoridades. O público cobra responsabilidade e transparência. O Discord precisa ser investigado por supostamente encobrir e tentar destruir provas em investigação criminal, mas não é acusado disso. O Discord está colaborando com o FBI e autoridades estaduais por ser uma grande corporação que evita responsabilidades legais, entregando todas as informações que possui. As mensagens do Discord mostram que a mídia errou de novo nessa história. Então, para começar, a ideia de que o atirador tinha um relacionamento com uma pessoa trans ou que era potencialmente gay ou bissexual é algo que muitos direitistas estão usando agora como prova de que ele seria de esquerda. Como se não fosse possível ser gay e de direita. Seja Eliza Schaefer, que já foi acusada várias vezes de ter relacionamentos homossexuais ou bissexuais em eventos do CPUSA, ou o fato de Benny Johnson ter postado acidentalmente um anúncio do Google sobre cruzeiros gays e muitos dos seus fãs tiveram que apontar. Isso é baseado no seu histórico de buscas, cara. Ou o fato de Nick Fuentes ter mostrado pornô gay ao seu público, ou que Alex Jones foi flagrado assistindo pornô trans. Ou o fato de Joe Rogan admitir publicamente que gosta de pornografia trans. Parece que ela sugeriu. Continue, você ainda pode ser mulher, só mantenha seu pau. Já viu pornô com mulher trans? Porque é muito bom. Eu não assisti, é muito bom porque você tem o pau e duas mulheres. É, mas aí você meio que tá batendo uma pra alguém com um pau. É um problema. Você não tá sempre? Tá assistindo o cara transando? Eu não tô vendo ninguém. Não sou menos gay porque você tem. Não. Transando com uma garota, exatamente. Duas garotas, 2 pares de peitos. Ou a grande quantidade de dados que mostra que estados mais conservadores têm mais interesse em pornografia trans. Afinal, é o fruto proibido. Se eles estão no armário ou se estão simplesmente fetichizando algo que também tentam demonizar, ou no caso de Michael Knowles, acreditando que pornografia hipnótica de Sissi é de alguma forma capaz de converter pessoas hétero em pessoas trans, ou hétero em gays, ou gays em pessoas cis. Eu não sei qual é a dele. No fim das contas, parece que os direitistas, estejam eles no armário ou não, têm muito, mas muito interesse em olhar para pessoas LGBTQ de uma forma bem sexualizada. O que importa são os fatos reais, e graças à reportagem de Ken Klippenstein, agora temos as mensagens vazadas do Discord que estavam dentro daquele grupo de chat. Exclusivo. Mensagens vazadas do assassino de Charlie Kirk mostram que a política do atirador não é como o governo e mídia afirmam. Charlie Kirk foi baleado e morto. Viu o vídeo agora. Caramba, descanse em paz. Ele não merecia morrer assim. Triste. Agora, a declaração do atirador. Ei, pessoal, tenho uma má notícia. Fui eu que estive na UVU ontem. Me desculpem. Vou me entregar por um amigo em breve. Obrigado pelos bons momentos e risadas. Vocês foram incríveis. Valeu por tudo. A imagem apresentada se parece pouco com a versão da mídia. Segundo relatos, Robinson, mesmo reservado, era querido e tinha apoio da família.
O grupo de amigos com quem interagimos no Discord, longe de ser algum tipo de acampamento de milícia ou bunker da Antifa, como foi retratado, representa uma variedade de opiniões políticas diferentes, mas na maior parte do tempo falava sobre videogames. Ontem, o diretor do FBI, Kash Patel, afirmou em entrevista que o atirador tinha ideologia de esquerda, segundo relatos da família aos investigadores. Próximos ao atirador, disseram que a família desconhecia muito sobre ele. O amigo de infância disse que eles baseavam suas ideias em alguém que não compreendiam totalmente. Apesar do apoio familiar ao atirador, confirmado pelos elogios da mãe no Facebook, eles não sabiam do relacionamento dele com a pessoa translance, segundo o amigo. Ao perguntar se a família teria aceitado, o amigo disse: "Acho que nem o atirador sabia, por isso manteve tudo tão discreto. Quero acrescentar que não sabemos se a pessoa era trans, nem se o atirador era gay, bissexual ou pansexual. A evidência em questão vem de um depoimento da mãe e também de uma foto que circulou online, além de vários outros meios de comunicação mostrando o lance usando um filtro de IA de mulher. Mas isso não é prova de que alguém seja trans. E, na verdade, até mesmo nas respostas aos comentários naquela foto, a própria pessoa diz que, na verdade, não estava tentando parecer uma mulher, que aquilo foi um erro que aconteceu. Mas, dito isso, eles provavelmente tinham um relacionamento romântico, como indicam várias evidências. Neste momento, não se sabe se ele era bissexual, pansexual ou heterossexual que se envolveu com uma mulher trans. Seus amigos dizem que ele não tinha uma posição de esquerda padrão na maioria das questões. Obviamente, ele aceitava que pessoas gays e trans tivessem o direito de existir, mas também acreditava na segunda emenda, disse o amigo, no direito de portar armas. O amigo descreveu o atirador como um jovem típico de Utah, que amava a natureza, era gamer e gostava de armas. Ele parecia um cara simples que curtia jogos como Sea of Thieves, Deep Rock Galactic, Helldivers 2, além de pescar e acampar. Parecia que era só isso que gostava. Recebi uma mensagem do Discord de um amigo de Robinson, confirmando que ele não era mártir político. Buscando postagens de Robinson com as palavras Biden e Trump, achei só uma para cada. A menção a Trump foi breve, ligada ao inquérito de impeachment de 2019. A de Biden ocorreu no dia seguinte à eleição de 2020, quando ele atualizou um amigo sobre a contagem dos votos. Shooter abriram um inquérito de impeachment contra Donald Trump. Ele pode ser expulso se provarem as acusações. E em outra postagem completamente separada, Biden está liderando em número de votos eleitorais, mas ainda há alguns estados pêndulo que não terminaram a votação, assim como parte da costa oeste. No voto popular, Donald lidera com pouco mais de 1 milhão de votos. Quem deve ganhar? Não tenho certeza. Quando saberemos? Só mais tarde, mas teremos uma boa ideia até o fim da noite, a menos que esteja muito apertado. Agora, do mesmo Discord, aquele que foi mencionado pelo FBI, Kash Patel, Fox News e todos esses outros veículos de mídia mostra uma mensagem de que eles não estavam comemorando o assassinato de Charlie Kirk e que não estavam planejando isso com antecedência. Ei, pessoal, para quem não viu, o post do atirador acima é real. Ele foi preso hoje cedo pelo assassinato de Charlie Kirk. Independentemente das ações horríveis que aconteceram, precisamos tirar um momento para lembrar que Deus é um Deus vivo e amoroso que ama todos os seus filhos. Deus chama os pecadores para serem seus santos, e eu peço a todos vocês que tirem um momento de silêncio para orar pelo atirador e pelo seu arrependimento. Apesar de muitos não concordarem com Charlie Kirk, peço orações por ele e sua família nesses tempos difíceis. Amo vocês. Deus abençoe. A última mensagem é religiosa, mostrando o caráter apolítico do servidor. Já governo, Washington e a mídia corporativa de Washington e Nova York veem o país em termos partidários quase sagrados. Republicanos contra democratas, vermelho versus azul, mídia tradicional versus social, liberal versus conservador, direita versus esquerda, hétero versus homo, etc. O assassinato de Charlie Kirk em Utah nos lembra da diversidade do país e do custo da polarização e demonização do outro lado. Ninguém no grupo de Robinson comemora ou justifica o assassinato nas mensagens que revisei. Todos só tentam entender o que o amigo fez. Washington ficou obcecado com o chat do Discord, achando que é uma espécie de base do assassinato e um caldeirão de radicalização e conspiração. Hoje, o diretor do FBI, Patel, prometeu investigar todos no chat do Discord. Mas vejo apenas jovens chocados, horrorizados e buscando respostas como o resto do país. Então, infelizmente, isso vai ser realmente insatisfatório para algumas pessoas, porque elas gostam de ver o mundo em termos binários. Mais uma vez,
esquerda contra direita, vermelho contra azul, democrata contra republicano, gay contra hétero, trans contra cis. No fim, as pessoas são complexas e têm opiniões variadas. Você pode ser fã de armas, vir de família maga, pró-polícia, pró-militar e de pregadores e amar a segunda emenda. Ao mesmo tempo, você pode não concordar com as opiniões ou pontos de vista deles sobre pessoas trans ou gays. Você pode estar em um relacionamento homossexual, bissexual, pansexual ou ser um hétero com uma pessoa trans e ainda não se sentir totalmente confortável com isso. Muitas pessoas de esquerda pedem mais restrições ao uso de armas e querem limitar a segunda emenda para reduzir mortes por violência armada. Isso não significa que não havia motivação política. Apesar de parecerem apolíticos, há também um documento judicial do estado de Utah mostrando que ele mirou Charlie Kirk, segundo mensagens vazadas, cuja veracidade é incerta. O mais relevante é o ponto principal da história. O atirador, até onde as evidências mostram, era de uma família mórmon, uma família religiosa, uma família maga, uma família pró-armas, uma família de ex-policiais, uma família de pregadores e de ex-militares. Esse mesmo atirador era um homem branco cisgênero. Se ele era homossexual, bissexual ou um homem hétero, em um relacionamento hétero com uma pessoa trans, não foi a motivação para ele querer matar Charlie Kirk, pelo menos até onde as evidências mostram. Se você lembra da linha do tempo aqui, originalmente disseram que o atirador era uma pessoa trans, mas depois foi tipo, espera, esquece isso, as balas em si eram trans. Ok, espera, não, esquece isso. O colega de quarto era trans ou tinha um relacionamento trans com ele. Algo assim. Não sei. Esquece. Depois chegou a playlist dele no Spotify. Ele ouviu um artista que talvez tenha falado sobre temas trans. Para alguém culpar a comunidade trans pelo tiroteio, para esse tiroteio ter sido motivado por ideologia transgênero, isso teria que ter sido um componente central do motivo pelo qual ele atirou em alguém. Ou seja, ele estava tentando matar pessoas cis em nome de uma radicalização política violenta em favor das pessoas trans. No final, a parceira trans, ao perceber o ocorrido, ficou horrorizada e entregou todas as provas possíveis à polícia. Isso é ser herói. Essa é a pessoa que a direita devia celebrar. Quantos direitistas entregariam parceiros ou familiares após descobrirem que eles, de fato, cometeram um ato violento? Matthew Walsh já escreveu que não entregaria o próprio filho caso descobrisse que ele abusou sexualmente de crianças. Portanto, esse tiroteio não foi causado por pessoas trans. Esse não foi um tiroteio causado por radicalização trans. E enquanto Laura Loomer, Matt Walsh, Tim Pool e todas as outras pessoas tentam apontar para uma ideologia transradical aqui, nem mesmo nas declarações do FBI, nem nas declarações do processo judicial. Não há absolutamente nenhuma evidência disso. Reconheço que este é um momento difícil e que muitos buscam motivação, mas culpar a comunidade trans por esse tiroteio é a mesma coisa que os esquerdistas insistirem na questão dos groypers. Havia indícios de que ele fosse um groyper, mas isso parece cada vez mais improvável. Nesse caso, é preciso aceitar o mundo como ele é. As pessoas são complexas. As pessoas podem ter uma variedade de opiniões políticas diferentes. Existem pessoas gays que são republicanas. Existem pessoas trans que são republicanas. Existem pessoas conservadoras que, na verdade, têm algumas crenças de esquerda. E existem pessoas de esquerda que têm crenças conservadoras. Muitos esquerdistas apoiam a segunda emenda e o direito às armas, mas isso não se aplica a todos. Enquanto todo mundo na mídia e os comentaristas tentam fazer com que todos nós nos odiemos, briguemos e nos matemos, a verdadeira luta que está acontecendo é entre os super ricos e os pobres. Os 99 contra o 1%, ou nesse caso, os 99,9% contra o 0,01%. No fim, não importa se você é de esquerda ou direita, vermelho ou azul, eles se beneficiam quando pessoas de comunidades marginalizadas brigam entre si. Ao invés de pedir mais igualdade de riqueza, mais impostos para os muito ricos ou menos concentração em impérios de mídia, como o de Rupert Murdoch, que controla jornais promovendo uma narrativa específica, isso é perigoso. Esse é o tipo de coisa que realmente está nos controlando. Esse é o tipo de coisa que está desestabilizando a sociedade. Enquanto estivermos divididos, seja democratas versus republicanos, esquerda contra direita ou gays contra héteros, a violência e a violência política continuarão. Só uma nota rápida.
O suposto texto vazado ou transcrição que o FBI fez das conversas de texto entre o atirador e seu colega de quarto ou parceiro foi divulgado na íntegra, e eu vou ter que fazer outra análise sobre todas as teorias da conspiração que estão circulando loucamente na internet sobre isso. Kash Patel afirmou inicialmente que a cópia do bilhete do atirador já foi destruída. Ele não explica o motivo, mas depois diz que, por nossa postura agressiva nas entrevistas, eles apresentarão uma versão autenticada como prova. No, we believe what did exist. E temos provas para mostrar o que estava nesse bilhete, que é, e vou resumir basicamente dizendo, o suspeito escreveu um bilhete dizendo: tenho a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou aproveitá-la. Bilhete escrito antes do tiroteio. Evidências da existência desse bilhete, como agora sabemos, já existiam antes do tiroteio e estavam na casa do suspeito e de seu parceiro. Mas desde então descobrimos que o bilhete, mesmo tendo sido destruído, encontramos evidências forenses dele e confirmamos o que estava escrito graças à nossa postura agressiva de interrogatório no FBI. Não tenho tempo no vídeo para detalhar todos os problemas desse cenário, sem falar que a internet já está fervilhando de teorias da conspiração. Que isso de algum modo significa que estão armando para incriminar o atirador, ou que Israel está envolvido, ou que inventaram completamente uma conversa entre duas pessoas de 20 anos que parece ter sido escrita por alguém de 45 que digitou "admita o crime" no chat GPT. Mesmo levando tudo ao pé da letra, só digo que tudo continua assim. Segundo a versão oficial, o suposto parceiro ou colega de quarto trans do atirador ficou chocado ao saber do ocorrido e entregou todas as provas às autoridades. E, segundo autoridades do estado de Utah e o governador, a cooperação foi total. Mas, pela maneira desastrosa como Kash Patel e seu grupo alimentaram a mídia com informações falsas ou absurdas, a defesa terá vários argumentos para apontar erros judiciais ocorridos aqui. Mas falaremos mais sobre isso em um vídeo futuro. Muito obrigado aos nossos apoiadores por tornarem este programa possível. Não conseguiríamos financiá-lo sem vocês. E se você quiser se juntar, acesse patreon.com/MuniTheSurfs para desbloquear episódios bônus, conteúdo sem censura e muito mais. Obrigado a Ana Loves Riley, Adercap, Bobby Lasers, Cheryl Alvarez, Comrade Junkie, Doug Caddy, Everything Important, Hagbard, Salim, Multimondi, Omni, Political Papi, Preston Crow, Quiet 185, Riley and Anna, Roller Dragon, Sir Nicholas, Stellar Gwyn, Sebastian Demel, Tigwick e Words Greenwood.